Você tem os eupátridas criando uma lei de escravidão por dívidas que atinge os ectemoros e os demiurgos. Esses ectemoros e demiurgos, eles vão lutar contra a lei. E o que eles fazem? Vamos lembrar, eles são uma camada, esses dois aqui, ó, pequenos proprietários de terra e artesãos. Esses dois aqui, eles são a camada que não tem direito a participar da discussão política. Mas eles vão forçar, eles lutam contra a lei. De que maneira? Eles forçam sua participação nas discussões. Então tem lá, né? Eles veem que dia que vai ter reunião dos eupátridas vão se reunir para discutir as coisas, e eles vão lá e vão fazer isso. Então, isso é uma ruptura. Né? Estão rompendo com uma regra, porque eles não podem participar dessas reuniões. E é óbvio, vamos lembrar que os ectemoros e demiurgos, eles não podem participar das discussões, porque nós estamos falando de antes da democracia. Aqui, ó, nós vamos colocar a formação da democracia ateniense. Entendeu? Então, nós estamos fazendo o caminho dessa formação aqui. Começa com essa questão. Eupátridas, que tem um governo aristocrático, é uma aristocracia, os melhores no poder, tá? A lei de escravidão por dívidas. E esses ectemoros e demiurgos, que são aqueles que são atingidos pela lei, eles não podem discutir, participar, eles não têm esse direito. É uma ruptura. Você está rompendo. Porque é o seguinte, ó, vamos entender uma coisa básica aqui. Que é o seguinte. Eu vou dar um exemplo usando a nossa aula aqui. Tá? Certo? E o exemplo aqui é o seguinte. Eu viro e falo para vocês, olha, vocês não podem abrir a boca na aula. Acabou. Eu mando e acabou. Ah, mas por quê? Porque vocês são um bando de alunos que não tem nada na cabeça, vocês são todos sem estudo, ignorantes. Imagina essa situação. Isso significa que eu tenho o poder de falar, eu não reconheço vocês como alguém que tem o poder de falar. É isso, a princípio seria isso. Os eupátridas, eles olhavam para os ectemoros demiurgos e achavam, esses caras não têm o poder de falar. Eu não os reconheço como alguém que tem o direito de falar. Então aqui, ó, por isso que eu coloco, é uma ruptura. Porque você está rompendo, a primeira coisa que você está rompendo, que o pobre não pode participar. A segunda, você está fazendo que os eupátridas tenham que reconhecer que o outro lado tem o direito de falar. Os eupátridas, por isso que é uma ruptura, os eupátridas, eles são obrigados a aceitar os mais pobres. Então tá aqui, ó. É a ruptura. Segundo, eles são obrigados a negociar com esses caras. Então, eles têm direito de falar. Aí, segunda coisa, eles são obrigados a negociar, porque percebam que os eupátridas, no segundo reformador aqui, ó, os eupátridas deram o Solon. Estão vendo aqui o Solon? Os eupátridas deram aquilo que os pobres queriam, que era o fim da lei de escravidão por dívida. Falei, pronto, acabou, né? Os caras não vão querer mais nada. Não era bem assim, né? Veio isso, depois veio isso, e formou-se a democracia. Porque é um governo aristocrático ainda. Aí, o que eles fazem? Eles vão brigar com os eupátridas. Eles vão lutar contra essa lei. Eles forçam sua participação nas discussões. Aonde que ocorrem essas discussões? Na polis. Na realidade, há uma discussão dentro da historiografia do que significa polis, porque para o grego, né, normalmente você vai encontrar como polis como
é um lugar. Mas existem alguns estudiosos que falam que polis não é necessariamente um lugar, é um ato. É o ato de discutir, é o ato de estar fazendo parte da vida pública. Tá? Então, não é simplesmente um lugar. A maior parte dos lugares aparece como um lugar. Né? É a forma que nós, no mundo ocidental, vamos fazer para entender um negócio complexo para caramba, que é entender que polis não é simplesmente um lugar, é um ato de estar lá discutindo os assuntos do dia a dia das pessoas, ou seja, é o ato de estar lá fazendo política. O que faz os eupátridas? Os eupátridas não vão querer, né, certo? Resolver isso assim. Então, eles chamam um reformador, e esse reformador, ou chamam vários reformadores, né? Certo? E esses reformadores vão mudar a lei. Esses reformadores têm um nome na época, são magistrados. É o termo que se dá para os caras que mexem com leis na época. Eles são especialistas em lei e mexem com lei. Vamos lembrar que nessa época não existe Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, não existe nada disso. Então, aqui, ó, primeiro deles, Drácon, ele não muda o sentido da lei. Então, qual é o objetivo do Drácon? Tenta confundir os mais pobres, né? Que quem está se manifestando são os pobres aí que querem acabar com essa lei, certo? Aí os pobres continuam se manifestando. Então, aqui, os ectemoros e demiurgos continuam se manifestando. Tá? Eles não param. Falam, não, a gente percebeu que o Drácon está fazendo essa sacanagem. Tá? Tanto é que se você pegar na língua portuguesa, né, a palavra draconiano significa aquele que cria confusão. Confusão feita propositadamente para confundir. Entendeu? Vem do nome desse carinha. Chamam-se um outro magistrado, que é o Solon, e ele acaba com a lei. Aí vocês pensaram, pronto, os pobres ficaram felizes, acabou a lei? Não. Tá? O que vai acontecer? Os ectemores, os demiurgos perceberam que a gente conseguiu alguma coisa, pô, a gente pode continuar lutando por alguma coisa. Pô, vamos continuar nos manifestando. Continua a luta. Aí os eupátridas ainda falam, né? Deve ter muita discussão assim na época. Olha, a gente já deu o que vocês queriam, cai fora, vocês não têm direito. Não, mas a gente quer participar. E aí vão chamar um outro carinha. A pressão que os mais pobres estão fazendo é muito forte. Ele divide a cidade-estado de Atenas em 10 demos. Demos significa povos. E cada um desses povos teria o direito a um representante nas discussões políticas. Olha, os pobres ganharam alguma coisa. Tá? Certo? Uma coisa que vocês são novinhos não sabem, mas, por exemplo, quando você tem uma luta política, um movimento social, as pessoas vão mudando a consciência delas. Né? E foi isso que aconteceu com os pobres aqui. Eles começaram a perceber as coisas. E eles continuaram lutando. Por isso que vem mais mudança. Então, Clístenes divide a cidade-estado de Atenas em 10 demos, olha a palavra demos aparecendo aqui, povo, né? Certo? E cada um desses demos tem direito a um representante nas discussões políticas. Então, teria, pelo menos por esse esquema aqui, nós estamos caminhando para uma democracia, uma participação do povo. Aí, os pobres continuaram se manifestando, porque falaram, não, a gente não quer que só um de nós tenha direito, nós queremos mais pessoas nossas tendo direito. O que acontece? Aí os eupátridas chamam um outro cara, Péricles, é o pai da democracia grega. Ele vai dar todo homem
e homem, quando eu coloco aqui, homem mesmo, tá? As mulheres não têm direito na democracia, tá? Todo homem livre e ateniense pode participar. Tá? E aí você entrou numa democracia, porque né, a palavra democracia, o que, que ela significa? Demo, povo, certo? Então é o povo no poder. A partir daqui, você tem aquilo que é realmente a democracia ateniense. A mulher não pode participar. Então, óbvio, quando a gente estuda a democracia ateniense, a gente precisa saber o seguinte: essa democracia aqui, ela não é uma democracia perfeita, mas ela é o primeiro modelo de democracia que foi criado. Pode ver que a gente estudou a antiguidade, a gente falou do quê? Ah, falamos de comunidades que todo mundo era igual, mas eram comunidades, né, em que todo mundo trabalhava, todo mundo comia igual, coletores, caçadores. Depois falamos de servidão coletiva, teocracia, né, patriarcado, certo? Né, aí dentro aqui da Grécia mesmo, você vai ter aristocracia, oligarquia, tirania, monarquia, mas você é a primeira vez que pessoas pobres têm o direito de participar é na democracia ateniense. Então, é um modelo de democracia, é o primeiro. É bem diferente daquele que a gente tem hoje, e nós vamos entender aqui o porquê que é bem diferente. A democracia ateniense, primeiro detalhe fundamental, ela é uma democracia direta. Isso é fundamental. Numa democracia, mesmo numa democracia nos dias de hoje, é necessário que haja essa coisa de que, olha, o outro lado tem o direito de falar. Então, só existe democracia se você tem pensamentos diferentes, onde as pessoas têm o direito de expor as suas ideias. Certo? Tá? Não adianta alguém falar, não, eu sou democrático, claro, democracia. Eu posso dar minha opinião? Não, fica quieto aí. Então, quer dizer, fala, meu, isso não é democracia. Democracia pressupõe que as pessoas são iguais, que as pessoas têm o mesmo direito, que as pessoas têm liberdade de falar e são tratadas igualmente. Isso é um pressuposto básico da democracia. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente entender melhor essa democracia, que a gente entende melhor a diferença dela com a democracia que nós temos. Aqui, ó, democracia direta. O que é uma democracia direta? Não existe representação política. O que é representação política? É aquilo que nós temos na nossa democracia hoje. Então, na Grécia, as pessoas não podiam falar, hoje eu não quero ir na reunião, vai lá e vota para mim em tal coisa. Isso não existe. Tá? Não existe. A pessoa, no dia que tem reunião para decidir as coisas, se ela for, ela decide, ela participa. Se ela não for, problema dela. Se ela reclamar depois que, não gostei dessa decisão, quem mandou você não ir? Vai na próxima e tenta mudar, porque, né? Certo? As pessoas vão em assembleias, porque aí falam, peraí, o que é uma assembleia? A assembleia é o seguinte, quando os eupátridas se reuniam sozinhos, tá? Os eupátridas que estão pequenininhos aqui, né? Eles estão pequenininhos porque agora eles não são maioria na democracia, né? Certo? Eles participam, mas eles não são maioria. Então, os eupátridas, quando eles estão sozinhos, eles se reúnem dentro de um prédio. Tem um prédio lá que é usado para poder, eles entram lá, discutem lá dentro. Só que tem um problema, a população não cabe. Não se sabe exatamente o número de pessoas que existiam nessa democracia, na cidade-estado de Atenas, mas calcula-se que eram 700 a 1.000 pessoas para decidir as coisas. Não cabe essas pessoas dentro do prédio, tá? O que vai acontecer? As pessoas vão para a rua. Então, na frente do prédio tem uma praça e as decisões são feitas nessa praça, tá? Certo? Essas assembleias são chamadas de eclésias. Então, a participação nas assembleias é participação direta, a eclésia, e essa participação é o principal órgão da democracia. Tem outros órgãos, por exemplo, você tem o Bulé, que é um conselho
de magistrados. O que é o Conselho de Magistrados? O magistrado é aquele cara que é especialista em alguma coisa, eles são chamados, vai ter uma guerra, então chama os especialistas em guerra para discutir, para falar para a população de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, legal. Eles vão lá, falam para a população o que eles acham, o que eles não acham, mas eles não tomam decisão nenhuma. Eles não tomam decisão nenhuma. Certo? Entenderam isso? Eles são apenas a ideia de que alguém que entende de um assunto, seja agricultura, guerra, lei, seja lá o que for, vai lá dar a opinião dele. Mas o cara que é o conselheiro tem um voto igual a todo mundo. Ele pode falar assim: olha, é melhor não entrar nessa guerra, o outro é mais forte, tá? Certo? E aí, na hora da votação, a Assembleia, que é quem decide, né? Certo? A Assembleia decide que vai ter guerra, tá? Certo? Outra coisa que existe é o seguinte: você tem uma pessoa, essa pessoa é sorteada para organizar os trabalhos. Tá? Então é assim, toda vez que a pessoa chega, ela recebe um número, na verdade é uma pedrinha, tá? Lixada, onde foi desenhado embaixo do relevo um número, e ela recebe esse número. E aí, antes de começar os trabalhos, eles sorteiam quem é a pessoa que vai organizar os trabalhos. Entenderam? E esse cara vai ficar lá em cima, porque tem uma escadaria, ele fica lá e fala, então, agora nós temos que discutir sobre tal, tal, tal coisa. Quem quer falar? Todo mundo levanta a mão, vejam, é uma assembleia assim, as pessoas ficam lá olhando, escutando, né? Tem todo mundo que vai falar, tem que ter um gogó muito forte, que tem que falar bem alto, porque imagina, 700 pessoas, né? 500, dependendo da assembleia, quantos tinham mais ou menos, né? 800 pessoas, tinha que usar o gogó fortemente ali para as pessoas escutarem, as pessoas estavam lá e eles falaram, então tá, e vinham as pessoas, falavam suas propostas, esse carinha que organizava os trabalhos, organizava as propostas, então nós falamos aqui, 10 pessoas falaram, temos 3 propostas basicamente, isso, isso e isso, vamos votar. Aí botava em votação, isso tudo na Assembleia, justamente para que ninguém acumulasse poder, existia uma coisa assim: se o cara fosse sorteado um dia, ele não podia ser sorteado no outro. Justamente para evitar que as pessoas acumulassem poder. Não pode ser o mesmo cara vários dias seguidos. Ou então, um cara, quando ele é sorteado, a fichinha dele fica fora por um bom tempo.